Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre as duas últimas parasitoses para encerrar nossa disciplina de microbiologia, que é malária e toxoplasmose. Então a gente vai estudar um pouco mais sobre essas outras duas parasitoses, que também não deixam de ser problemas de saúde pública e que precisam de intervenção quanto a questão de prevenção em saúde. E vamos começar a falar sobre a malária, que é uma doença infecciosa aguda provocada por protozoários e é transmitida, essa doença, por vetores. Então, vamos imaginar a malária como sendo uma doença vetorial. Existem os mosquitos do gênero Anopheles, que transmite a malária, e o protozoário é o parasito. A gente vai conhecer 3 espécies deles, as espécies mais agressivas e que no Brasil estão envolvidas com a transmissão da doença, principalmente na região norte do país, próximo às regiões de florestas tropicais. Quais são os sinais e sintomas da malária? Febre alta, então é aquela febre acima de 41 graus, o que seria uma coisa exorbitante, não é? Porque é uma febre extremamente alta, que a gente já pode denominar de hiperpirexia. É aquela febre que excede os 40, 41 graus. Isso é bem característico na malária, que é uma das doenças febris mais graves que tem por conta dessa elevação súbita da temperatura. Além do mais, essa pessoa com malária, ela tem calafrios, suores intensos. Então é aquela pessoa que parece que saiu de dentro de um caldeirão. Ela fica suando muito e devido a esses ciclos, de febre e calafrios e suores, é isso que faz com que seja uma coisa bem característica da malária. E esses sinais e sintomas, eles acontecem em um padrão cíclico, ou seja, a pessoa ela tem vários ataques paroxísticos de malária ao longo do dia. Então, a pessoa que está acometida de malária, normalmente agora ela pode estar bem, mas daqui a 1 hora, essa temperatura de forma súbita começa a aumentar. Ela vai ter ataques de calafrios, de suores intensos, e ela vai ter também outros desconfortos. E de repente ela fica boa, e aí ao longo do dia ela sofre vários ataques paroxísticos desses sinais e sintomas dessa doença. Por isso que a malária é uma doença grave, e se não houver ali intervenção adequada e precoce, a pessoa ela pode vir a óbito. Existe o período de infecção, onde a pessoa ela vai evoluir com mal-estar, cansaço e mialgia. Mialgia são dores musculares, é fraqueza no corpo, é debilidade. E mal-estar geral e cansaço é uma coisa bem característica também. Aí existe o ataque paroxístico, que é quando a pessoa tem essa febre muito alta, acompanhada de calafrios e de suores, e existe a fase de remissão, que é quando essa pessoa ela tem uma melhora clínica desses sinais, sendo que, como essa é uma doença que ela evolui em ciclos, essa pessoa acaba tendo melhoras e pioras num espaço de tempo de 24 horas ou 48 horas, ela acaba tendo cerca de 4 ou mais ataques paroxísticos de malária. Então, por isso que essa é uma doença que a gente não pode postergar, ou seja, a gente não pode, se fosse uma realidade aqui da nossa região, porque na nossa região não tem malária, a não ser que sejam casos importados de alguém que viajou para o norte do país e voltou contaminado, mas não é uma região endêmica a nossa aqui. E aí, outros sinais e sintomas do período de toxemia, que é a fase mais grave da malária,
é quando a pessoa tem muitos parasitos circulantes no sangue. Essa pessoa pode desenvolver hiperpirexia, que é essa temperatura muito elevada, convulsões, vômitos repetidos, pouca urina. Então é aquela pessoa que pouco ou nenhuma vez consegue urinar durante o dia. E ela vai evoluir com icterícia, que é amarelão, e hemorragias. Por isso que é uma doença extremamente grave. Em outras regiões do país, a malária ela recebe outros nomes, como por exemplo, paludismo, impaludismo, febre palustre, febre terçã, maleita, tremedeira, batedeira. Então são nomes regionais, onde principalmente os ribeirinhos nas regiões endêmicas da malária acabam também trazendo esses nomes populares, culturais para essa doença. Quem é o agente etiológico? Ou seja, quem é que causa a malária? É um protozoário chamado Plasmodium, tá? E aí existem 3 espécies desse protozoário. Nós temos o Plasmodium malariae, que é o menos grave. Nós temos o Plasmodium vivax, que é aquele intermediário que causa sintomas pouco mais graves. E nós temos o Plasmodium falciparum, que é aquele tipo de plasmódio mais grave, que evolui com doença grave, com sinais e sintomas, os quais a gente já viu que são mais graves para o paciente. Quem é o reservatório? O homem. Ou seja, a malária não é uma doença de animais, é uma doença exclusivamente humana. Por isso, a malária ela é uma antroponose. Lembra? Se fosse antropozoonose, seria uma doença de animais para humanos. Mas não é o caso aqui da malária, que é uma doença exclusivamente humana. E os vetores são os Anopheles darlingii, da espécie darlingii, que são mosquitos insetos bem parecidos com o Aedes, que transmite a dengue, e que eles também têm esse hábito hematofágico, ou seja, eles acabam se alimentando do sangue do reservatório, do sangue de uma pessoa contaminada com os plasmódios, e eles acabam se contaminando, e em outras picadas eles acabam transmitindo o agente etiológico para outras pessoas susceptíveis. Então é assim que acontece a forma de transmissão da malária. E os vetores, ou seja, esses mosquitos, eles têm hábitos crepusculares. Veja só, o período de atividade desses mosquitos é no comecinho da manhã, quando mais ou menos ali no amanhecer, é o período crepuscular, e também quando vai chegando de tardezinha para anoitecer, é quando esses mosquitos eles também mais voam e mais picam ali, é onde eles têm mais atividade hematofágica, transmitindo a doença para outras pessoas. Não há transmissão direta, ou seja, a malária só é transmitida quando o mosquito pica uma pessoa doente e depois uma pessoa vulnerável e acaba transmitindo. E raramente poderá haver transmissão por transfusão de sangue. A literatura ela mostra que é muito raro haver a transmissão de malária, porque de repente a pessoa recebeu uma doação de sangue, por causa da qualidade dos hemocentros que têm testado e processado o sangue de forma bem mais efetiva. E por isso essa transmissão ela ficou rara, mas pode acontecer. O que é raro também é que ocorra a transmissão congênita, ou seja, gestantes contaminadas com malária dificilmente vão transmitir para os seus filhos por meio da placenta ou mesmo no canal de parto. É raro também que ocorra essa transmissão. Então, pessoal, existe aí os períodos de incubação, na malária, e esse período de incubação vai de acordo com a espécie de plasmódio envolvida ali na transmissão. Por exemplo, a malária transmitida por Plasmodium vivax vai de 13 a 17 dias esse período de incubação.
Se for o Plasmodium falciparum, que é o mais grave, esse período vai de 8 a 17 dias, ou seja, de 1 semana a 2. E se for o Plasmodium malariae, que é a forma mais branda da malária, o período de incubação ele é mais longo, ele vai de 18 a 30 dias, ou seja, aproximadamente um mês aí para a pessoa desenvolver sinais e sintomas. Então percebam que quanto mais grave for o plasmódio, ou seja, o parasito, o falcíparo ele é o mais grave, então ele tem um período de incubação menor, de cerca de 1 semana apenas. Já o malariae, ele traz um período de incubação maior, porque ele é a espécie de plasmódio menos grave, ele é o mais brando, tá? A nível de doença e de sinais clínicos. E quais são as complicações da malária? Nós temos inúmeras, principalmente lesões nos órgãos e nas vísceras abdominais. Por exemplo, ruptura do baço, disfunção orgânica, alta parasitemia, ou seja, quando a gente faz um exame de sangue no paciente parasitado, a gente acaba descobrindo ali muitos parasitos circulando no sangue, e quanto maior for essa parasitemia, quanto mais parasitos forem encontrados no sangue do paciente, maior será a gravidade da doença, que também pode provocar insuficiência renal aguda. Então, os rins da pessoa com malária grave podem paralisar e essa pessoa, por exemplo, pode precisar de uma terapia de diálise, pode ir para a máquina de hemodiálise. Outras complicações são edema pulmonar, disfunção hepática e choque. Hipoglicemia, que seria essa diminuição da glicose sanguínea, então pode ocasionar crises de hipoglicemia. Hipotensão arterial, e aí a gente já vê que mexe com a hemodinâmica do paciente. Esse paciente ele vai ter uma pressão arterial muito baixa, o que justifica aí o quadro de choque, que lembrando, não, aqui gente, quando eu falo choque, não é choque elétrico, tá? Pelo amor de Deus. Não façam essa associação com choque elétrico. Choque aqui na malária, ele acontece em virtude de uma hipotensão arterial. É quando essa pressão arterial do meu paciente ele baixa muito, ao ponto desse paciente ficar muito hipotenso, devido a essa perda sanguínea também que a malária provoca, e a partir daí vai gerar esse quadro de choque. E distúrbios da consciência, esse paciente que tem malária grave, por exemplo, ele pode entrar em coma e precisar ali de uma internação no leito de UTI. Como é que é feito o diagnóstico da malária? Através de 3 exames que são realizados no paciente. Nós temos o exame da gota espessa, é quando colhe amostras sanguíneas, né, na veia do paciente, coloca ali no microscópio e vai fazer a leitura ali das imagens microscópicas do material sanguíneo, e se houver a observação do parasito ali circulando naquela amostra, então a gente confirma o diagnóstico. Existe uma outra técnica que é o esfregaço delgado, essa aqui é menos usada, também é muito incomum que se faça. E existem os testes rápidos, que nos testes rápidos a gente vai colher sangue do paciente para verificar a presença de anticorpos contra a malária, o que também positiva ali o resultado de malária para o paciente. E a suscetibilidade é geral. Quando a gente fala suscetibilidade, quer dizer o seguinte: quem é que tem maior risco de adoecer de malária? Qualquer pessoa que possa adentrar regiões endêmicas, ou seja, onde esteja circulando ali o vetor, o mosquito transmitindo malária, já que não existe vacina para malária, então qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa de risco para adquirir a doença. E uma vez essa pessoa adoecendo, quando ela ficar boa, né, ela se recupera, ela tem uma cura clínica, ela poderá se recontaminar em outras ocasiões, caso ela continue exposta ali aos mosquitos transmissores. Então, não é uma doença que confere imunidade, ou seja,
Se ficou doente uma vez, pode ficar doente outras vezes, dependendo ali da exposição dessa pessoa. O tratamento ele é feito pela interrupção da esquizogonia sanguínea, ou seja, a destruição dos parasitos no sangue, que é feito com medicamentos. Professor, quais são os medicamentos utilizados para o combate a essa parasitose, a malária que é ocasionada por protozoários? O tratamento é a velha cloroquina. E temos também a primaquina, que é da família da cloroquina, mas a primaquina é usada em crianças. Gente, para a malária, a cloroquina sim é eficaz, tá certo? Para coronavírus, não. Todos os estudos científicos envoltos do coronavírus já mostraram que cloroquina ela não é eficaz para combater o coronavírus, porque ela é um antimalárico. Então, a cloroquina ela só combate infecções provocadas por espécies de plasmódio. Ela não é um antiviral, né? Mas nós vemos aí as nossas representações políticas, em nome da pessoa do nosso presidente da República, me perdoe se algum de vocês votou nele, que tem defendido de forma bem incisiva o uso de cloroquina no tratamento de coronavírus. Enquanto que a comunidade científica mundial já comprovou que a cloroquina não tem eficácia nenhuma para combater um vírus. A cloroquina só combate malária, que é um parasitismo, né, um processo parasitário, e também combate o lúpus, que é uma doença autoimune. Fora isso, a cloroquina não serve mais para nada, a não ser para trazer complicações, principalmente a nível de fígado e dos rins. Porque cloroquina em excesso vai causar danos renais, insuficiência renal e também hepáticos, por essa toxicidade dessa medicação. Mas aqui na malária, a cloroquina ela é eficiente e ela trata todos os pacientes com sintomas e com exame positivo para malária. Os medicamentos antimaláricos são esses, e para gestantes, crianças menores de 6 meses, e para os casos mais graves de malária, ao invés da cloroquina, vai se usar quinina e clindamicina, que são antibióticos e também são outros antiprotozoáricos muito potentes para combater as formas graves de malária, principalmente em crianças gestantes e nesses casos mais graves. Com relação às características epidemiológicas, a malária ela é um grave problema de saúde pública, com cerca de 1 milhão de mortes ao ano. As crianças e as mulheres grávidas elas são o maior grupo de risco, porque, além de ter uma imunidade comprometida, lembremos que uma gestante carrega uma vida ali em seu ventre e qualquer processo infeccioso pode ser perigoso para essa gestação. E a região amazônica ela é a área endêmica do país, então todos os estados que fazem parte do norte do país, que envolve ali a questão da bacia amazônica, por exemplo, Roraima, Rondônia, o Acre, o Pará, o Amazonas, essas regiões elas são endêmicas e têm um forte potencial de transmissão de malária, principalmente nas áreas de ribeirinhos e de indígenas, tá? Com relação à vigilância epidemiológica, o objetivo da vigilância epidemiológica é estimar a magnitude da doença, então vai estudar o quão forte pode ser essa doença ali para acometer a comunidade, por isso que a gente chama magnitude, é o quanto essa doença vai atingir aquela população. Também identificar tendências e grupos de risco. Então, a vigilância epidemiológica, em termos aqui de malária, ela estuda quem são os grupos de risco, que já se sabe que são os indígenas, que são as populações ribeirinhas, ou os residentes ali daquelas regiões endêmicas, e também tendências, ou seja, quando é que mais acontecem os casos de malária? Será que é no inverno? Será que é no verão? Será que é nas estações mais quentes, mais frias, mais chuvosas?
Então, é isso que vai estudar a vigilância epidemiológica. Detectar surtos e epidemias. Então, quando acontece ali um aumento esporádico de casos de malária, ele faz essa detecção também desses surtos e epidemias. Evitar que volte ali esses surtos, né? Uma vez já controlados, evitar que eles aconteçam novamente. E recomendar medidas de controle e prevenção dos casos. E nós temos a notificação de malária, que ela é uma notificação compulsória. Então, todo caso de malária precisa ser informado no SINAM, que é o Sistema de Informação do Ministério da Saúde, e precisa ser notificado também no CIVEP Malária, que é um sistema de informação próprio e específico para os casos de malária. E nós temos na definição de caso, os casos suspeitos, são aquelas pessoas que têm sinais e sintomas, mas que ainda não fizeram exames. Esses casos eles podem estar em áreas endêmicas ou áreas não endêmicas. Se for um caso suspeito com sinais e sintomas de malária em uma área não endêmica, a gente vai entender que pode ser um caso exportado. É um caso que veio de outra região endêmica e trouxe consigo ali o parasitismo. E nós temos os casos confirmados, que são aqueles que têm toda a clínica, ou seja, os sinais e sintomas, e tem mais ainda a questão laboratorial positiva, ou seja, fez exame e comprovou ser um caso de malária através de exames. E nós temos o caso descartado, que é quando, após a realização de exames, não constatou ali a presença do parasito. Então, as medidas de controle para a malária são as seguintes. Diagnóstico e tratamento. Esses pacientes com suspeita de malária precisam ter um diagnóstico e um tratamento precoce para já ir interrompendo ali a cadeia epidemiológica do parasito dentro do corpo. Nas áreas endêmicas, ou seja, onde se tem aqueles focos ali de malária, é recomendável que haja o controle do vetor através da borrifação com inseticidas, trabalho esse que é feito pelos agentes de endemias e pela equipe de vigilância entomológica. E nós temos a termonebulização, ou seja, é uma borrifação ali com aquela máquina manual, não é? Aquele fumacê que a gente chama, que é também um inseticida que vai ajudar no combate ao mosquito vetor. E nas áreas não endêmicas, a gente recomenda o controle químico do vetor, através de produtos químicos também, ações de educação em saúde. Não está aí no slide, mas a gente pode acrescentar também o uso de mosquiteiro impregnado com inseticida. Então, são mosquiteiros que toda noite, né, quando a pessoa for dormir, ela arma um mosquiteiro ali, ao envolto da cama, já que é no período crepuscular, ou seja, é à noite que o mosquito mais sai, mais tem atividade. Então, é recomendado esse uso de mosquiteiro. E nesse mosquiteiro, ele já tem um inseticida impregnado ali nele, para toda vez que o mosquito se depositar ali no mosquiteiro, ele morrer ali com aquele inseticida. Saindo da malária, nós vamos agora falar um pouquinho da toxoplasmose, que é outra doença parasitária. Então, ela é uma zoonose. Se é zoonose, é uma doença que vem de animais e que acidentalmente os humanos eles acabam se contaminando. Quem é o animal? O principal reservatório desse parasito é o gato. Por isso que essa doença ela também é conhecida como doença do gato ou doença felina, porque ela acontece mediante essa transmissão do parasito, que é o Toxoplasma gondii, que é depositado pelas fezes do gato no ambiente, principalmente próximos a alimentos, verduras, frutas, hortaliças. E aí a pessoa vem e acaba ingerindo esses alimentos contaminados e acaba obtendo aquela fonte de infecção e vai ficar doente de toxoplasmose. Porém, a toxoplasmose ela é uma doença benigna, ou seja, ela não traz grandes complicações ali a nível geral.
A toxoplasmose ela só é mais grave para a gestante, porque a partir de um quadro agudo de toxoplasmose na gestante, o toxoplasma, que é o parasito, ele poderá atravessar a barreira placentária e atingir o feto, causando inclusive malformação fetal, aborto e outras complicações gestacionais, tá? Então, a maioria dos pacientes, cerca de 85 a 95%, apresentam forma assintomática, ou seja, é portador do toxoplasma e nem sabe que é. Tem toxoplasmose, mas não manifesta sintomas. E aqueles que manifestam sintomas, na maioria das vezes, são gestantes, por isso que a doença ela é mais complicada para gestantes. Esses sintomas podem ser lesões celulares, acometimento de órgãos, e nos casos mais complicados de toxoplasmose, poderá haver lesões na retina, incluindo ali cegueira, que as pessoas têm o hábito de dizer assim, é um germe de gato que provocou uma cegueira, o fulano ficou cego por causa de um germe de gato. Então, na verdade, ficou cego por causa de toxoplasmose na retina, não é? Toxoplasmose ocular, que gerou essa cegueira. E nos bebês, eu já falei, pode haver prematuridade, baixo peso ao nascer, pode haver infecções dentro do útero e a tétrade de Sabin, que envolve malformação congênita ou trabalho de parto prematuro. A toxoplasmose no paciente imunodeprimido ela é muito perigosa também, principalmente pacientes portadores do HIV. Todo paciente portador de HIV precisa fazer o teste de toxoplasmose para saber se ele tem ou não a parasitose e, com isso, fazer o devido tratamento, porque no paciente HIV positivo, a toxoplasmose pode se transformar numa doença extremamente grave. O que mais a toxoplasmose pode provocar? Lesões no cérebro. Nos imunossupressores, causa doença de Røyde, que é, na verdade, um tipo de câncer, é um tipo de tumor no sistema linfático. Na gravidez, a toxoplasmose é grave pelos motivos que a gente já viu no slide anterior. E os testes sorológicos, eles precisam ser realizados na gravidez. Então, tanto na gravidez quanto para o paciente HIV positivo, precisa fazer esses exames para saber se é portador de toxoplasmose. Na gravidez, esse exame é feito no comecinho, ou seja, ali no primeiro trimestre, ainda na primeira consulta de pré-natal, já se solicita esse exame, e também no último trimestre, perto ali das últimas consultas de pré-natal, antes do parto, precisa ser feito também o teste de toxoplasmose. O diagnóstico ele é clínico, se a pessoa manifesta sinais da doença, e laboratorial, ou seja, quando faz ali a coleta de sangue e manda para o laboratório para comprovar ou descartar se é ou não caso de toxoplasmose. Alguns exames que são feitos são esses aí que vocês veem: imunohistoquímica, biópsia, necrópsia, isso nos casos de falecimento, né? Quando a pessoa ela vem a óbito e não se descobriu a causa da doença, então faz-se também a investigação para ver se era toxoplasmose através da biópsia ou da necrópsia. E para as pessoas vivas é feito o exame sorológico, parasitológico do sangue, tá? O agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, é esse aí que vocês estão vendo, o Toxoplasma gondii. Ele é um protozoário intracelular. Então, ele vai atingir o sistema sanguíneo e depois ele passa para o interior das células do hospedeiro, causando ali uma destruição daquelas células e, com isso, vai desenvolver as formas graves da doença. Quem são os reservatórios? Então, a gente já viu que a toxoplasmose ela vem de gatos, mas, de forma geral, as outras espécies de felíneos, de felídeos, por exemplo, raposa,
Não, raposa não, desculpa, gente. Raposa não é felíneo. Nós temos o gato selvagem, o tigre, por exemplo, as onças pintadas. Essas outras espécies de felídeos, elas também podem atuar como reservatórios desse parasito. E o homem, ele acaba sendo um reservatório também acidental. O modo de transmissão, a gente já falou um pouco também, ou porque essa pessoa fez a ingestão de alimentos contaminados, não é? Pode ser alimento, pode ser água, pode ser alguma fonte ali alimentar, contendo os cistos do toxoplasma, principalmente se houve ali, se o gato fez cocô ali próximo daquelas fontes de alimentos. Pode se dar também pela ingestão de carne crua ou mal cozida. Então, quem tem o hábito de não cozer, né, de forma bem satisfatória, não fazer esse processo de cozimento da carne de forma adequada, poderá haver também a transmissão dos cistos do toxoplasma e, com isso, a transmissão da doença. E o terceiro meio pelo qual se transmite a doença é a infecção vertical ou transplacentária, que é quando passa, não é, o parasito da mãe para o bebê por meio da placenta. E aí a gente viu que é um processo grave para a gestação. O período de incubação da toxoplasmose vai de 10 a 23 dias, se foi na ingestão de carne crua ou mal passada. Vai de 5 a 20 dias, se foi da ingestão por meio das fezes do gato, né, contaminadas. E o período de transmissibilidade, os oocistos dos gatos, que são os ovozinhos, né, do parasito, eles formam esporos e cerca de 1 a 5 dias eles já podem ali contaminar o ambiente e eles vão permanecer no ambiente em condições ali adequadas para esses cistos por cerca de 1 ano. Então, são cistos muito resistentes que ficam aproximadamente 1 ano ali contaminando os ambientes e com isso as pessoas. O tratamento ele é feito durante a gestação ou quando acontecem aquelas formas graves da toxoplasmose, inclusive comprometendo os órgãos, não é, do paciente. Para gestantes e recém-nascidos, é recomendado esse tratamento medicamentoso e também para aquelas pessoas imunocomprometidas, por exemplo, com HIV, né, HIV positivo. A medicação que é usada, as medicações são as seguintes: pirimetamina, sulfadiazina e o ácido folínico. O ácido folínico é o ácido fólico que a gestante rotineiramente e dentro do protocolo já usa na gravidez, mas também serve para prevenir as complicações e as malformações fetais por causa de toxoplasmose. Para gestantes, poderá ser usado também espiramicina ou clindamicina, que são antiparasitários e também antibióticos para interromper ali o processo infeccioso por toxoplasmose. Prednisona pode ser usada para a forma ocular, ou seja, a toxoplasmose ocular, que é aquela mais grave. Pode-se usar prednisona, que é um corticoide, que vai ajudar ali a desinflamar a mucosa ocular provocada pela ação do parasito. Na gravidez, se recomenda usar pirimetamina se descobrir toxoplasmose no começo, ou seja, no primeiro trimestre. E se já for no final da gravidez, mais ou menos no terceiro trimestre, ali cerca de 7, 8 e 9 meses, então essa gestante ela vai usar a sulfadiazina. Com relação às características epidemiológicas, é uma doença universal. 70 a 95% da população está infectada, então veja que quase todo mundo já teve contato com o parasito da toxoplasmose. Por isso que ela é uma doença cosmopolita, ou seja, ela está presente em todas as regiões do globo. E no mundo inteiro existe toxoplasmose. E a vigilância epidemiológica, ela atua para mostrar, não é, a importância dessa doença enquanto um problema de saúde pública, e para controlar os efeitos que essa doença traz para o imunocomprometido, que é, por exemplo, o HIV positivo ou o paciente de câncer,
e a gestante, que poderá ser muito grave a doença nesses indivíduos. Essa doença ela não é de notificação compulsória, ou seja, obrigatoriamente não se precisa informar que houve aquele caso de toxoplasmose, porque na maioria dos casos ela evolui como uma doença benigna. E as medidas de controle contra a toxoplasmose é o seguinte: evitar consumir carnes cruas, ou seja, no momento do preparo e de cozimento dessas carnes, deixar que ela realmente seja bem cozida. Destinação adequada das fezes do gato. Então a gente recomenda o uso de caixinhas de areia, onde o gato ele deposita o seu material fecal e ali já fica enterradinho. Depois você pega aquela caixinha de areia e vai apenas fazer o descarte lá fora, não é? Então o uso dessas caixinhas de areia e proteger também essas caixas de areia, mantendo sempre a limpeza e a higienização delas. Gestantes não devem ser aconselhadas a fazer essa higienização das caixinhas de areia e nem ter contato com eventuais fezes dos gatos, porque na gestante é mais complicado, né, se ela pegar toxoplasmose. E também gestantes elas devem ser aconselhadas a não ter contato próximo com gato, de preferência que seja uma gestante que não tenha gatos em sua casa. Lavar as mãos após manipular as carnes cruas. Aí, grávidas, elas devem evitar esse contato tanto com os gatos quanto com suas fezes. E se houver toxoplasmose, o paciente ele deve ser associado, deve haver ali uma pesquisa se ele tem o vírus HIV, porque se o paciente demonstrou a forma grave de toxoplasmose, provavelmente ele já tem ali um HIV instalado, o que torna as defesas imunológicas dele mais comprometidas. E o tratamento profilático para a AIDS, ou seja, em todo caso de toxoplasmose, que foi confirmado ser também um caso de HIV, precisa fazer o tratamento tanto para toxoplasmose quanto para o HIV, com os antivirais e com essas medicações de toxoplasmose que eu mostrei aí a vocês. Bom, pessoal, finalizamos essa aula e com ela também finalizamos a disciplina de microbiologia. Espero que eu possa ter contribuído um pouco para a formação de vocês nessa disciplina que é tão importante para todos, porque uma hora ou outra, vocês, enquanto profissionais de saúde, vão lidar com alguma parasitose e devem saber como conduzir da melhor forma possível para ajudar aquele paciente. Então a gente se despede da disciplina, mas eu sempre aconselho que vocês não parem os estudos, que continuem nas leituras e, claro, aprimorando o conhecimento de vocês. Obrigado a todos e tenham um bom sábado ou tenham uma boa semana, dependendo do dia que você vai assistir essa aula. Tchau, tchau.